Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre a atividade A da chave magnética de partida direta reversora. Tá? O que é que consiste essa atividade A? Nessa atividade A, consiste em fazer os diagramas elétricos e a montagem prática de uma chave magnética de partida reversora com intertravamento nos botões. Ou seja, eu vou pegar aquele circuito inicial que tem na apostila e fazer uma alteração nele, que ele era com intertravamento nos contatos, tá? Eu tenho que colocar intertravamento nos botões, tá? O circuito inicial utiliza contatos, por isso o nome intertravamento nos contatos. Agora, nesse circuito da atividade A, eu vou ter que utilizar botões para fazer a função de intertravamento. Além disso, eu tenho que ter um sistema de sinalização, tá? Que vai indicar o sentido de giro do motor. Ou seja, se acender uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada verde, o meu motor vai estar indicando que ele vai girar, por exemplo, no sentido horário. Se acender uma lâmpada vermelha, indica que ele está girando no sentido anti-horário, tá? No caso, essas lâmpadas de sinalização vão indicar o sentido de giro do meu motor, tá? Isso aqui foi só uma adoção aqui esporádica que eu fiz. Aqui nós temos o diagrama, tá, da minha chave magnética de partida direta reversora. Tá? No circuito de força, comparando com o circuito anterior, não há nenhuma mudança, ou seja, eu tenho o meu sistema trifásico, as três fases, os três fusíveis, o contator C1, que vai alimentar o meu motor em um sentido, tá, com uma sequência de fases, o contator C2, que vai fazer a inversão dessas fases, tá aqui, ó. Se observar aqui na saída, eu estou com a alimentação invertida. E aqui no circuito de comando é basicamente a mesma coisa do circuito anterior que nós tínhamos, tá? Só que o que é que foi acrescentado aqui? Foi acrescentado o sistema de sinalização aqui, ó, tá? Que essas lâmpadas de sinalização, uma vai indicar um sentido de giro, no caso essa aqui, ó, verde vai indicar quando que o motor está girando no sentido 1, tá? Que é quando eu alimento o C1 aqui, ó, esse contato vai fechar, ele vai acender a lâmpada verde, e esse outro aqui é a lâmpada vermelha, que é quando eu fecho o C2, o contato de C2, que é quando eu alimento aqui, que está girando em outro sentido, ou seja, eu vou ter um sistema de sinalização. E quanto ao intertravamento, por ser uma chave com intertravamento nos botões, eu utilizo os contatos de botoeira aqui para fazer esse intertravamento, tá? Qual é a principal diferença dessa chave para a anterior, tá? Essa chave aqui é uma chave com reversão rápida, tá? A outra, para que eu invertesse o sentido de giro, certo? Eu precisava obrigatoriamente apertar o botão BD para desligar o meu sistema e poder inverter o sentido de giro, tá? Notem que aqui, ó, se a gente observar, aparentemente aqui a gente tem 5 botoeiras, mas não são 5 botoeiras, são apenas 3. Eu tenho uma BD, que é a botoeira de desliga, tem uma BL1, aqui ó, botoeira BL1, onde eu vou utilizar os contatos 3 e 4 aqui, e os contatos de BL1, 1 e 2 aqui, contato fechado, tá? 1 e 2 aqui, ou seja, só uma botoeira, onde eu estou utilizando os dois jogos de contatos auxiliares dela. E aqui também BL2, tá? Utilizo o contato 3 e 4 de BL2 aqui para ligar, e o contato 1 e 2 aqui para desligar. Ou seja, mais uma botoeira. Eu utilizo 3 botoeiras, não são 5 botoeiras, tá? E o que é que acontece? Sempre por prioridade, sempre o contato normalmente fechado vai abrir antes de um contato aberto se fechar. Ou seja, sempre ele vai desligar antes. Aí o que é que acontece com esse intertravamento aqui? Ela é uma reversora rápida, tá? Como eu tinha dito a outra, se eu estou girando aqui, fecho esse contato aqui para inverter o sentido de giro, eu teria que obrigatoriamente desligar a BD e apertar aqui, ou seja, eu teria duas manobras, uma para desligar e uma outra para ligar. Nesse caso não, com intertravamento nos botões, eu não preciso apertar o BD para desligar o meu sistema e inverter o sentido de giro, tá? Se está funcionando aqui nesse sentido, quando eu pressiono BL2 aqui para inverter o sentido de giro, o primeiro contato que ela vai fazer é abrir aqui, ó, esse contato 1 e 2. Quando ela abre 1 e 2, ela tira a alimentação de C1, certo? Tira da alimentação de C1, quando ele no momento que eu estou fechando, ele vai ligar esse aqui. Quando ele liga,
ele alimenta aqui C2, ou seja, não tem curto-circuito. É uma reversora rápida, tá? E onde é que a gente utiliza esse tipo de chave com reversão, tá? Em algum processo que eu precise ter esse momento, essa reversão rápida. E eu posso utilizar isso em qualquer motor? Não. Eu tenho que ter motores especiais, tá? Que suportam essa reversão. Não só o motor, como também o dimensionamento da proteção, porque a gente sabe que a corrente de partida já é elevada. Imagina o motor estar girando em um sentido e na mesma hora a gente desligar ele e inverter o sentido de giro. A corrente de reversão é bem maior do que a corrente de partida, tá? Aí isso aí consome muita corrente elétrica e também poderia atuar o que? Causar queima de fusíveis. Eu tenho que ter um superdimensionamento para isso. Mas essas chaves são utilizadas em processos que a gente precisa ter a reversão rápida. Por exemplo, um torno mecânico. Na verdade, lá o operador do torno não tem nem botoeiras, seria um circuito semelhante a esse, tá? O operador não tem nem botoeiras, ele está lá girando, abrindo rosca em um sentido. Aí para fazer a limpeza ele vai lá, bate em uma alavanca para um lado e para o outro, tá? É como se ele, quando coloca a alavanca para um lado, ele está fechando o sentido de um giro no sentido. Aí para limpar vai para o outro, ele tem que fazer vários movimentos. Torno mecânico é um equipamento que funciona, tá? Ou seja, ele tem que ter a reversão rápida, que o processo precisa dessa reversão rápida, certo? E por isso que existe esse tipo de chave, tá? Mas, na minha opinião, se fosse escolher, por exemplo, uma aplicação normal, eu prefiro a chave com intertravamento nos contatos, tá? Essa aqui a gente só deve utilizar quando for necessário a reversão rápida, certo? Agora, eu vou abrir aqui o simulador, tá? Para a gente fazer a montagem desse circuito e eu explicar passo a passo o funcionamento do mesmo. No simulador, tá? Eu, para facilitar a minha vida, eu coloco os componentes, ajusto, depois eu fazendo a edição e a conexão dos mesmos, tá? Para início aqui eu vou começar com a alimentação. Tem aqui, ó, 3 fases de neutro e proteção. Vou reproduzir aquele circuito, tá? Que foi apresentado agora há pouco. Colocar aqui as alimentações. Desmarcar aqui a borneira, pronto. O meu sistema elétrico aqui. Abaixo do meu sistema de alimentação tenho 3 fusíveis. Vou pegar aqui os 3 fusíveis, colocar aqui. Abaixo dos meus fusíveis eu tenho os contatos principais do meu contator. Tenho um contator aqui e outro em paralelo com ele, mais ou menos aqui. Abaixo dele eu tenho o relé térmico e abaixo dele o meu motor trifásico. Que seria o circuito de força. Eu vou fazer as conexões elétricas e os ajustes que eu preciso aqui. Essa parte aqui de edição e conexão, eu não expliquei, não atentei, não coloquei mais detalhes, não fui explicando porque a gente já fez, vocês sabem como é, igual a parte anterior, tá? Ou seja, eu só coloco os componentes, passo os condutores e vou fazendo a edição, tá? Agora aqui no circuito de comando, o que é que eu tenho no circuito de comando? Primeiro eu inicio com um fusível de comando, então eu vou colocar ele aqui, certo? Abaixo do fusível de comando tem uma botoeira de desliga, normalmente fechada. Tenho uma botoeira de liga, certo? Tem uma outra botoeira de liga aqui, paralela a essa, tá? Tenho aqui contatos auxiliares dos meus contatores. Esse paralelo a esse paralelo a esse. E mais 2 aqui que é para o sistema de iluminação ou sinalização, tá? Abaixo desses contatos aqui eu tenho contatos de botoeira NF,
Aqui e aqui. Abaixo a bobina, tá? Estou reproduzindo o diagrama. Bobina dos contatores, contato do relé térmico, normalmente fechado, e por fim a conexão com o neutro, tá? Seria basicamente isso aqui. Agora eu vou fazer as conexões elétricas e a edição dele, tá? Isso aqui eu vou explicar um pouquinho mais, porque tem mais detalhes no circuito de comando, tá? Vamos lá, pegar o condutor fase, tá? Lembrando a vocês que poderia pegar qualquer um deles. Quando alimentar ele vai ficar com a função do condutor que está recebendo. Sempre eu devo subir o nível, sair daqui desse ponto do meu fusível, um nível para cima, aí puxo para a esquerda e vou conectar aqui nesse ponto aqui, ó, tá? Pode ser qualquer ponto aqui porque ele faz a conexão. Poderia ser aqui no 5, aqui no fusível, em qualquer ponto aqui. Eu escolhi fazer esta conexão aqui, por opção minha, tá? Aqui eu vou sair dessa botoeira fechada para o fusível, ou do fusível para a botoeira. Aqui eu vou fazer isso aqui. Vou pegar esse último contato aqui, ó. Vou subir um nível e vir para esquerda. Ele já vai fazer conexão e todos os outros aqui são fechados com ele, tá? Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque eu já consigo fazer a conexão elétrica. Ele já identifica, economiza o tempo no lugar de colocar uma bolinha, tá? Aí aqui embaixo do mesmo jeito, daqui para cá são dois níveis, daqui eu desço um nível e venho para cá, daqui para cá são dois níveis, aqui eu desço um nível e venho para cá, fez a conexão, tá? Aqui também, eu vou colocar mais ou menos aqui os cabos para colocar o sistema de sinalização para ficar em paralelo com as bobinas, tá? Vou pegar aqui a sinalização, as lâmpadas. E aqui eu vou pegar na parte de baixo, fazer o que, ó? Dois níveis aqui, um, dois, coloquei o cabo azul. Esse é o meu neutro. Aqui, ó, do último ponto eu desço um nível e venho, droga, vou pegar aqui um nível e venho para a esquerda. Deixa eu descer dois níveis porque ficou pegando no cima do contato da bobina. Dois níveis, venho para a esquerda. Ele já faz a conexão aqui, daqui para aqui e daqui para aqui, tá? Nesse caso aqui eu optei, certo, em fazer a conexão de todos os contatos A2 e X2 no mesmo ponto, tá? Eu poderia colocar esses X2 aqui, que é o condutor neutro dele, que 96 poderia, não teria problema algum, tá? Mas por opção minha, agora nessa chave, eu quis fazer esse fechamento aqui, não tem problema. O que eu preciso fazer aqui é alimentar com neutro, tá? Falando em neutro, eu vou puxar o neutro por esse lado aqui, certo? Para chegar até aqui minha fonte. Pronto. Neutro conectado. Ou seja, está o circuito mais ou menos como que está na apostila. Falta fazer a edição aqui. A apostila não, como eu informei apresentei agora há pouco. Coloquei na apresentação e também tem na apostila, sendo que o que muda são os contatos de intertravamento, tá? Fazer a edição aqui, fusível não preciso visualizar nenhum contato dele. Aqui vai ser BD, botoeira desliga, normalmente fechada, terminação 1 e 2. Aqui vai ser BL, botoeira liga, terminação 3 e 4, tá? Só que como eu tô com uma chave reversora, não é simplesmente BL, tá? Vai ser BL1. Por que vai ser BL1? Porque essa botoeira é que vai acionar o C1, tá? Se eu tô acionando a bobina do contator C1, eu chamo ela de BL1. Se fosse a bobina do C2, eu chamaria de BL2, tá? Se tá 1, aqui tá no ramo 1, ele vai acionar o que? O C1 aqui, ó. C1.
Seleciona C1, esse contato de selo aqui tem que ser obrigatoriamente de C1. Tá, vou deixar 13 e 14 mesmo. E aqui, como já vou editar aqui o relé térmico, contato do relé térmico. E aqui, como eu estou trabalhando, essa chave é com intertravamento nos botões. Sem intertravamento nos botões, eu tenho um contato fechado aqui de uma botoeira. Qual seria essa botoeira? BL2. Eu tenho que colocar aqui, ó, que é a botoeira que liga o ramo 2. BL2, contato 1 e 2, que é contato fechado, tá? Aí aqui a botoeira, quem vai ligar esse outro ramo aqui? Esse ramo aqui é o ramo de C2, é o ramo 2, tá? Aqui quem liga ele é BL2, tá? Se é para ligar contato aberto, 13 e 14, que no caso, como a gente trabalha com botoeira, a numeração é 3 e 4, tá? Aqui ele vai ligar quem? O selo é de C2, porque ele está ligando a bobina de C2, certo? E aqui, como é intertravamento, esse contato aqui vai ser da botoeira de liga 1, certo? Um contato fechado dessa botoeira de liga 1, tá? Fiz toda essa parte aqui, ó, de lógica de comando aqui para acionar minha chave. Aqui são os contatos auxiliares que vão ligar minhas lâmpadas, tá? Primeiro aqui eu vou utilizar o contato de C1, tá? Coloquei aqui, ó, aí tem a numeração dele. Eu posso alterar aqui, digitando, tá? Eu não posso deixar o contato 13 e 14 de C1, porque o contato 13 e 14 de C1 já está sendo utilizado aqui. Eu tenho que colocar um outro contato. No caso, eu vou utilizar 53 e 54, tá? Se eu utilizar esse contato, eu posso editar aqui, eu colocar 53 e 54, escrever normalmente, tá? Ele vai mudar aqui, ó, ficou o contato de C1, 53 e 54. Vou editar aqui a lâmpada, colocar aqui como lâmpada verde, e aqui eu vou chamar ela de VD para identificar que é a lâmpada verde, tá? No meu diagrama, certo? Aqui, ó, no contato de C2 eu posso colocar aqui, ó, marcar aqui o contato dele, ele já muda automaticamente aqui, tá? Eu vou colocar aqui C2, certo? E a lâmpada, vou mudar aqui a cor dela para vermelha e vou chamar ela de VM de vermelho, certo? Ou seja, eu estou com o meu diagrama semelhante ao que foi apresentado que foi colocado para vocês na apresentação, tá? Agora, como é que vai dar o funcionamento dele? Vamos verificar aqui, ó. Coloco para iniciar a simulação. O que é que eu tenho? Todos os pontos fechados que estão conectados no fase, ó, aqui é o terminal 1, 3, 5, aqui 1, 3 e 5 está recebendo fase aqui, potencial, ou seja, estão esperando o comando para fechar um caminho para chegar a alimentar o meu motor, certo? Da mesma forma aqui, ó, todo o caminho fechado, ó, fechado passa pelo fusível, botoeira fechada aqui, ó, tá no 3, no 13, no 3, no 13, no 53, 53 aqui, ou seja, eu tenho fase aqui esperando que algum contato se feche para alimentar alguma bobina e aqui as minhas cargas, meu sistema de sinalização. A parte de baixo está conectada ao neutro, é um contato fechado, está chegando neutro aqui, ou seja, é o que eu preciso, tá? Eu tenho fase em cima, neutro embaixo, só preciso fechar algum caminho para que a corrente circule e faça a alimentação da bobina e consequentemente haja a alimentação do meu motor, tá? Vamos lá, eu vou pressionar aqui o botão BL1, vou pressionar e deixar ele travado, tá? Lembrando vocês, isso aqui é uma botoeira de pulso, não é uma botoeira com trava, mas para travar ela eu vou pressionar aqui e arrastar que ele fica travado, fechado, ou seja, como se eu estivesse com o dedo pressionando minha botoeira. Ó, notem que eu pressionei o BL1, certo? Fechou o contato 3 e 4. Teve o caminho para a passagem da corrente, aqui é um contato fechado de BL2, então, ou seja, a corrente elétrica passa por aqui. Chegou aqui, ó, eu tenho diferença de potencial entre A1 e A2, ou seja, eu tenho fase no A1 e neutro no A2. Há uma diferença de potencial, circula a corrente elétrica pela bobina, criando o campo magnético e todo aquele processo de funcionamento do contator que a gente sabe, tá? Aí, como eu alimentei C1 aqui, certo? Como eu alimentei C1,
tudo que tiver com C1, aqui eu alimentei a bobina de C1, todos os contatos que tiverem a nomenclatura C1 vão mudar de estado. O que é mudar de estado? O que estava fechado abre e o que estava aberto fecha. Aí aqui no circuito de comando aqui, ó, o contato de selo de C1 fechou aqui para quê? Para garantir a alimentação, que essa botoeira aqui vai voltar já já para sua posição normal, que é quando eu tirar o dedo dela, destravar ela, tá? E o contato 53 e 54 de C1 também fechou, acendendo a lâmpada verde, que está indicando que o motor está girando em um sentido. No caso aqui ele está girando no sentido anti-horário, tá? Lâmpada verde, sentido anti-horário. E o motor está girando, fecharam os contatos de força aqui que vão alimentar o meu motor, tá? E ele começa a funcionar. Beleza? Vou destravar aqui, ó, a botoeira, mas antes de destravar a botoeira, notem que eu, quando fechei aqui, pressionei para fechar 3 e 4, ó, ele abriu aqui, ó, o contato 1 e 2, tá? Quando abriu esse contato 1 e 2, o que é que faz? Ele evita que, se eu pressionar aqui, ele ligue essa C2 enquanto tiver com o C1 ligado, tá? Mas só que esse botão ele volta para sua posição, ou seja, ele ficou fechado. E agora, o que é que vai acontecer se eu pressionar BL2? Se eu pressionar BL2, o contato fechado, eu tenho um caminho para passagem da corrente elétrica, ou seja, eu vou alimentar C2. Mas e aí, vai fechar um curto-circuito? Não, não vai fechar um curto-circuito, por quê? Quando eu pressiono BL2, antes de fechar aqui esse contato 3 e 4, ele vai abrir aqui esse contato 1 e 2. Sempre o contato fechado vai atuar o comutar antes do contato aberto, tá? Nós vamos ver aqui que quando eu pressionar aqui, vai haver o que? A inversão no sentido de giro, tá? Algumas vezes, dependendo do processamento do computador, ele não dá tempo de apagar aqui essa setinha que está girando para cá, essa setinha aqui que indica o sentido de giro. Ele simplesmente coloca uma outra seta nesse outro sentido. Mas a gente vai ver que houve a reversão do sentido de giro por conta das bobinas que vão se trocar, bobina de contator, lâmpada de sinalização e o contator que vai se fechar. Isso aqui vai abrir, isso aqui vai fechar. Vamos ver como é que vai acontecer isso na prática, ó. Quando eu pressiono aqui, ó, vou pressionar e travar ela, tá? Ele, ó, desligou esse, ou seja, não houve um curto-circuito diferente da... Deixa eu deixar travado aqui. Diferente da outra chave, quando a gente fazia a reversão rápida, sem o intertravamento, havia um curto-circuito, tá? Por que não houve o curto-circuito? Esse contato abriu, tá? Antes desse contato fechar, ou seja, se ele abriu, tirou a alimentação da bobina. Quando tira a alimentação da bobina, esses contatos aqui se abrem antes desse fechar. Se ele se abriu antes desse fechar, ou seja, não houve nenhum curto-circuito. Isso é o que acontece, tá? Aqui eu vou destravar ele para ele voltar para a posição normal. E notem que acionou a lâmpada vermelha aqui, indicando que houve a inversão do sentido de giro. Alimentou a bobina C2, tá? Quando eu alimento C2, tudo que tiver C2 vai comutar, mudar de estado. Eu alimentei C2, fechou o contato de selo aqui, que é para garantir a alimentação da própria bobina. E fechou um contato auxiliar aqui para alimentar a minha lâmpada de sinalização. E também houve o fechamento do contato principal aqui de C2 para alimentar o meu motor agora com a sequência de fase invertida. E ele está girando no sentido horário agora. Como eu disse para vocês, dependendo da configuração do CAD Simul e também do processamento, tá, do computador, ele ainda fica com essa outra setinha aqui. Mas na verdade o sentido de giro tá para cá, certo? Se eu fizer a reversão, ou seja, pressionar BL1, vai fazer a reversão, ou seja, alimentou C1, lâmpada de sinalização indicando que houve a inversão no sentido de giro, e aqui o contator fechou, ou seja, é uma reversora rápida. Eu posso fazer isso aqui quantas vezes eu quiser, que não vai acontecer curto-circuito. Isso aqui na simulação e também na prática. Quando eu montar a chave prática, tá? Quando eu fizer a montagem prática dessa chave, eu vou demonstrar para vocês como é que isso acontece, tá? E eu vou mostrar para vocês que, por proteção, quando eu estou pressionando a botoeira, eu vou pressionar bem lentamente a botoeira
e quando eu estou pressionando, vocês vão ver que ela vai desligar primeiro um contator, eu continuo pressionando, ela vai ligar o outro, ou seja, ela sempre desliga um, desliga primeiro, ou seja, o contato fechado vai abrir antes do contato aberto se fechar, ou seja, essa é a proteção que tem, tá? Existem alguns casos, tá, que o pessoal, por garantia de proteção, utiliza a combinação desses dois tipos de intertravamentos que nós vimos. Então, intertravamento nos botões e intertravamento nos contatos. Como é que eu poderia fazer isso? Seria colocar abaixo desse contato aqui NF um contato de C2 e aqui abaixo desse contato NF da botoeira BL1 um contato fechado de C1. Ou seja, eu teria mais uma proteção. Só que é desnecessário, certo? Em alguns casos o pessoal coloca esse jogo de contato para ter uma dupla proteção de intertravamento. Mas qualquer uma das duas configurações de intertravamento que nós utilizamos é suficiente para evitar o fechamento em curto-circuito. Claro, quando eu tiver com o meu sistema, com o meu motor funcionando, tá? Eu não vou fazer essa reversão rápida, tá? Porque eu não vou fazer essa reversão rápida quando tiver com circuito de força e o motor conectado. Porque o meu motor não foi fabricado para ter essa reversão rápida, é um motor de uso comum, tá? E também, além do motor, o meu sistema de proteção não está dimensionado para receber ou suportar essa corrente de reversão, mesmo com o motor em vazio, sem carga no seu eixo, tá? A corrente de reversão vai ser muito alta, tá? E por isso que eu não vou fazer. Eu vou fazer essa simulação aqui de reversão rápida simplesmente quando eu tiver com o circuito de comando. Eu monto todo o circuito de comando e mostro para vocês como é que ele vai funcionar. Simplesmente eu não vou estar com o motor ligado para que faça essa reversão. Ah, professor, e como é que a gente vai fazer a reversão? Simples, eu vou ligar em um sentido. Quando eu quiser inverter o sentido de giro, eu desligo e inverto o sentido de giro sem problema algum, tá? Isso é o que vai acontecer. Porque eu não vou fazer a reversão rápida assim, ó, como eu estou fazendo agora na simulação, porque o meu motor não foi fabricado para receber essa reversão rápida, nem tampouco a proteção do meu quadro da minha bancada está dimensionada para essa corrente de reversão. Beleza? Por isso que eu não vou fazer com o motor funcionando, certo? Beleza? Aí aqui eu vou fazer essa montagem. Quando eu fizer essa montagem prática, eu faço explicando todas as conexões elétricas de fato, e a reversão lá, eu faço a reversão rápida apenas com o circuito de comando. Eu vou mostrar e explicar como é que se dá esse intertravamento.